Pode Ser Humano começando, que maravilha, porque aí na sua tela, a partir de agora, é informação, eu não sei mais o que é, porque é tanta coisa, gente. É dica, é informação, é conteúdo, é aula, é de tudo, é exercício, é tudo que você quer, que você precisa aí no seu trabalho, aí na sua vida. Você tem aqui no Pode Ser Humano, que é um podcast patrocinado pela nossa Best Homenagens, nossa empresa que há 3 anos paga as nossas contas, não reclama, eles são demais, grandes beijos para a Best Homenagens, e também faz parte lá do projeto Humanize. Gente, hoje a gente precisa falar sobre o seguinte, a gente vive num mundo que os estudiosos chamam de mundo bunny, que é frágil, ansioso, incompreensível e que muda o tempo inteiro. Então, a gente está vivendo numa revolução que dizem que é a revolução 4.0, que muda o tempo todo. E para a gente conversar um pouquinho sobre mudanças de comportamento, de tudo isso, a gente trouxe Cíntia Alves Prais. Que lindo o seu nome. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Vivi, pela oportunidade. E por a gente poder falar de um tema que eu venho estudando e que eu acho que é cada vez mais necessário na vida da gente. Completamente, né, Brasil? A gente está vivendo só mudanças e... Bom, não vou dar spoiler, né? Já a gente fala. Antes disso, vou fazer a minha autodescrição. E aqui, nesse QR Code que está aqui na tela, vai ter as suas informações. Cíntia, o direcionamento para... É como se fosse um Linktree com o direcionamento para sua página, o que você quiser, vai estar aqui. Então, você que está assistindo, aqui nesse QR Code, você clica e você já vai lá para o conteúdo da Cíntia, Instagram, o que você quiser. O seu podcast que a gente vai falar. Ela tem podcast também, Brasil. É isso mesmo. Então, Cíntia, autodescrição. Então, eu sou a Viviane Dobelin, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto bem curtinho. Hoje eu visto uma blusa branca de mangas, uma blusa branca de mangas de tricô. Eu uso uma calça jeans, eu uso uma sandália marrom também. Nós estamos aqui numa mesa retangular com 2 microfones, 2 canecas do Pode Ser Humano, umas garrafinhas de água e temos uma tela aqui de 70 polegadas, onde está escrito Pode Ser Humano, nosso podcast. E você? Bem, eu sou a Cíntia. Eu tenho a pele de cor mais parda, o cabelo loiro, na altura do ombro, liso. Eu visto um conjunto de calça e blusa num tom azul. Que eu já, inclusive, ouvinte, já pedi aonde ela comprou essa roupa, porque é maravilhosa. Pode continuar, desculpa. Imagina, aliás, Loft Style, se vocês quiserem. Loft, eu tinha escrito errado, obrigada por vocês corrigir. Podem patrocinar a gente Patrocina a gente, Loft Style. Olha só, 2 podcasts, pensa nisso, business. Falou tudo, altura? Não falei, é 1,68 m. Ótimo. Então é isso, gente. Todos os protocolos feitos. A gente vai começar, então, a falar, menina. Bom, a gente estava começando aqui, né? Vou roubar aqui a introdução que o meu patrocinador me proveu. Não precisei nem pensar sobre isso. Ele falou, tem gente que vai sempre para os mesmos lugares, faz sempre as mesmas viagens, vai sempre no mesmo restaurante. E eu comecei a pensar, né? Muito maior. A gente, quando senta na classe, senta sempre naquele lugar. Eu vou à igreja, eu gosto de sentar sempre naquele lugar. Nossa, se eu sentar eu acho que eu não consigo nem ouvir o que está sendo falado. Se eu sentar do outro lado, eu gosto do lado direito. E o que é isso, minha gente? É uns comportamentos que a gente vai, né, arraigando na gente. E só que a gente está vivendo num mundo que parece que não dá pra gente ficar arraigado, nem agarrado a nada mais, né, Cíntia? Como que você está vendo esse cenário do mundo que a gente está vivendo e como que a gente veio de uma cultura, muitos de nós, não todos, mas que hoje a gente entende que precisa começar a se movimentar e a mudar também. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho que a previsibilidade ela é a raiz dessa necessidade. Né? Então, eu acho que justamente porque... E cada vez mais eu tenho tido essa percepção, né, de que porque as coisas estão para além da nossa possibilidade de previsão, de prevenção e de entendimento, é que a gente está precisando entender sobre o que é que a gente tem algum tipo de previsibilidade. Acho que controle é até uma palavra forte demais. Mas se eu sei, por exemplo, que naquele restaurante tem aquele prato que eu gosto, que aquele destino de viagem, de descanso, me recupera,
E eu não sei de muitas outras coisas que estão acontecendo na minha vida e no mundo. Isso tem me deixado muito cansada, muito estressada. Eu tenho a tendência de, até de uma forma consciente, muitas vezes, fazer da minha escolha uma repetição. E isso me traz, certamente, uma satisfação grande, porque eu já sei o que eu vou encontrar e eu tenho uma expectativa que é atendida. Isso traz conforto, isso reforça o hábito, né? Porque o hábito é a repetição de um comportamento que tem a resposta esperada. Mas, ao mesmo tempo, torna a minha experiência também muito limitada. Isso que eu ia te falar. Né? As coisas que a gente gosta e faz. Então, se a gente percebe que a gente faz isso porque está no piloto automático também, né, sem se dar conta, né? Eu estou muito cansada, eu não quero correr o risco de ir para um resort, para uma praia, para um destino que eu não tenho certeza do que eu vou encontrar. Ou eu tenho a memória afetiva daquele lugar e eu sei que eu quero repetir aquela experiência porque ela é muito marcante, muito importante para mim, né? Então, se não é isso, e é porque eu estou acostumada, já é prático, eu já pensei em final de semana na praia, eu já sei qual é o lugar, já sei... E eu pensei numa comida é aquela. Se eu estou nesse piloto automático, talvez eu possa me perguntar por que é que eu estou repetindo a mesma experiência, né? E se eu não tenho curiosidade... de conhecer uma outra coisa, ou se eu também tenho medo de lidar com mais uma frustração. Porque pode ser que a gente também, isso não é uma regra, lógico, mas de uma maneira geral, tenha vulnerabilidades que a gente não consegue dar conta e que a gente precisa evitar frustrações. Então, como eu não tenho certeza do que vai estar por trás daquela experiência, eu evito ela. E evito a vida, em certa medida. É verdade. Agora você falou uma coisa, né? Se eu não tenho certeza. Hoje a gente não consegue mais ter certeza de muita coisa, né, Cíntia? Uma coisa que a gente conseguiria planejar no passado, hoje não se planeja mais. Hoje as coisas estão numa velocidade. E hoje a gente tem também, né, a gente tem 4 gerações dentro do mercado de trabalho, então tem a turma que já nasceu com chip, que está no mercado de trabalho, então provavelmente essa velocidade é mais natural, mas a gente também tem gente no mercado de trabalho que é geração X, que baby boomer também, a gente tem ainda, né, no mercado de trabalho. Então, é um comportamento que é exigido de nós, essa coisa de aceitar a mudança, essa coisa de entender a mudança, é exigido hoje, no mundo atual, de todas as gerações? Eu acho que sim, mas eu tenho um contraponto que eu acho que complementa talvez essa ideia de que sim, somos exigidos por todos os lados, vamos dizer assim, a aceitar a mudança, porque a mudança ela é sempre entendida como um progresso. E aí eu acho que a gente tem um risco grande de também achar que só porque mudou, então aquilo é o melhor. Ruim. Não, e ruim também, né? Quando chega alguma notícia, você precisa mudar. É ruim. A sensação que eu tenho é que mudança, quando as pessoas falam, tem medo da mudança. As pessoas têm medo da mudança maioria, e às vezes as mudanças feitas não necessariamente são boas, mas a gente é forçado a acreditar que se mudou é porque tem que ser bom e que aceitar significa atribuir um significado bom para uma experiência que você não está achando boa. E, não, na verdade, isso inibe a aceitação, porque a aceitação em si é você ter uma visão contemplativa, né? No sentido de, olha, sou obrigado a trabalhar nesse novo sistema, ou com uma nova máquina, ou com um novo grupo de fornecedores, ou com uma outra empresa, enfim, X, né? Esses aspectos aqui me incomodam, e eles existem, mas eu preciso aprender a lidar com eles. É diferente de, não, mudou aquela positividade tóxica porque é o melhor, porque se não fosse o melhor não teria acontecido. E aí eu acho que a gente, ao invés de aceitação, está criando uma robotização, né? Você faz com que as pessoas tenham uma dissociação, até cognitiva, né? Afetiva. A experiência é ruim e eu tenho que me forçar a achar que ela é boa. Mas ainda nessa pergunta, né? Como é que as gerações são exigidas? Eu acho que o contraponto que eu queria fazer é justamente o de que, embora a gente tenha aí uma crise grande por causa do etarismo, a gente tem também um movimento de algumas empresas trazendo de volta, não só mantendo, mas trazendo de volta para o mercado de trabalho, em posições de aconselhamento, né, de mentoria, de encargos de gestão, né, em que a maturidade... a capacidade de gerir
pessoas e lidar com as suas emoções, ela é mais presente em pessoas que têm mais idade. Né? Invariavelmente, não é só a qualidade das experiências, é também a quantidade de anos no mercado de trabalho. E mais do que isso, é a experiência que o jovem hoje não tem, que é de ter visto, às vezes, uma empresa nascer, a transição, e aí uma nova transição vem vindo, a própria empresa entende que trazer de volta outras pessoas para trazer aquele olhar, para reavivar aquela experiência é importante. Né? Não, faz muito sentido, e é por isso que a gente fala aqui nesse podcast sobre a diversidade geracional também. Então, a gente precisa desses vários olhares sobre a coisa, né, para que a gente possa entregar algo melhor aí para a sociedade. Mas você falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando, né, quando a gente põe goela abaixo, e isso, gente, a gente está passando o tempo todo essa coisa de fusão, aquisição, venda de empresa, e aí as grandes digitais demitindo, né? Do ano passado para cá a gente teve muitas demissões em massa. Então são novos modelos e mundos o tempo todo. E você está falando dessa coisa da mudança inibe a aceitação. Então eu estou entendendo que a forma com que a maioria de nós, RH e diretoria, faz, acaba que inibe a aceitação dos nossos colaboradores. A forma com que a gente faz goela abaixo. Sim. Como que seria uma forma adequada da gente, menos pior, se é assim que dá para ser, né? Para que a gente traga esses colaboradores junto com a gente nessa mudança. Eu acredito que a vulnerabilidade, mas não sei, eu quero ver o que a doutora Cíntia Praz, psicóloga e pós-graduada em neurociência, pela PUC, estou fazendo esse curso maravilhoso. E, gente, especialista premiada na categoria Ouro no programa Bem-Estar. Muito bem, gente. Prêmio Saúde Abril, um monte de prêmio aqui. Por isso que você está aqui para me responder. Eu sinto, Viviane, que a resposta ela pode ser até polêmica para algumas pessoas escutarem. Mas não tem problema, a gente adora. Que dá corte, aí a gente viraliza, manda ver. Bem, na minha percepção, a participação das pessoas é essencial. No processo decisório, inclusive. Então, vamos dizer, bom, a alta gestão tem lá os dados, né, a estratégia, e já entendeu que o rumo vai ser aquele. Então, a decisão está tomada. Ok. A partir desse momento, participar as lideranças, né, de todos os níveis, inclusive, sobre isso, para pedir a colaboração, para pedir a contribuição, para escutar quais medos, quais dores aquela mudança que é necessária, né? Aquele remédio amargo que o gosto é ruim, mas vai fazer bem. Não tem jeito, a gente vai precisar dessa medicação, que vai ser esse corte, vai ser essa reestruturação, vai ser essa mudança. Como é que isso vai impactar a você, a sua saúde, ao seu time, aos planos que já estão em desenvolvimento, já estão em ação, né? Como é que isso vai te ferir? E aí eu vejo que, se a gente abre caminho para isso, as pessoas tendem a sentir que elas estão contribuindo, que elas estão sendo consideradas. Aquela dor não será evitada. Ela pode até mesmo nem ser amenizada com essa ação. Mas a pessoa que está ali naquela posição de liderança, ela tende a contribuir, a colaborar e a promover a mudança, compreendendo que aquilo é necessário. Não adianta a gente contar e mandar um filminho e fazer um evento e dizer, olha, porque os números estão no vermelho, para eles ficarem no azul, no verde, enfim, ou no amarelo, que seja. Essa decisão foi tomada, né? Então, em linhas gerais, para que todo mundo tenha trabalho, para que a empresa possa continuar existindo, a gente precisa que vocês façam isso. Meu Deus. Né? Assim, então, se eu tenho planos de comprar uma casa, de me aposentar, de colocar um filho na faculdade, eu escuto isso, a primeira coisa que eu penso. Para onde eu vou mandar o meu currículo? Exato. Né? Porque essa empresa está mal das pernas, como dizem. Né? Ela não tem saúde financeira, ela não tem saúde, ela não me passa segurança. Agora, quando eu falo, temos uma dificuldade para gerenciar, eu preciso da ajuda de vocês, e o processo vai ser assim, 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 e a gente quer escutar como é que isso vai afetar vocês, para ver o que a gente pode fazer, para desenhar juntos alguma coisa, né, de estratégia de plano de comunicação, de desenvolvimento, de treinamento, alguma campanha, né, que envolva
a segurança organizacional mesmo, né? Do clima, da cultura, da segurança psicológica, né? Usando qual é o trabalho específico a ser feito, que é justamente de falar sobre o que está acontecendo, garantindo às pessoas o direito de que elas podem se expor, mesmo que isso signifique falar de coisas que são desagradáveis. Porque a gente tem essa coisa, né, de é desagradável, não fala nada não. Mas o desagradável, ele simplesmente mostra uma necessidade de mudança, ele aponta para um alarme onde tem uma fumacinha saindo. O desagradável ele é necessário. Sim, né? sim. Tanto quanto o agradável. É que o agradável é gostoso, sim, é prazeroso, sim. e a gente fica ali. É verdade. Então, se eu tivesse que sugerir um caminho, é o de participar as pessoas, escutando elas, mesmo que elas não possam ser envolvidas na decisão final, está tomada, que elas possam sentir que aquilo que elas sentem e pensam a respeito daquilo, né? Como elas serão impactadas, que aquilo conta. Sim. E o principal, escutar a opinião delas. Sim. Porque muitas vezes existe um gap gigante entre a alta liderança e as pessoas que estão ali, né, colaborando, fazendo o seu trabalho para que a empresa possa existir. E esse gap faz com que essas pessoas não sejam ouvidas. Sim. Inclusive, e elas têm sugestões, elas conhecem dores que quem está aqui em cima ouviu falar, é diferente de quem está sentindo a dor, né? Do cliente, do fornecedor, do processo e de uma série de outras coisas. Sim. Não, com certeza. E tem pesquisa, Cíntia, dizendo que quanto mais longe a gente está do topo, quanto mais base, menos as pessoas se sentem ouvidas e participantes do processo. Então, essa coisa da segurança psicológica eu também percebo, né? Eu fiz a certificação, então eu percebo que muitos gestores falam, nossa, mas a minha porta está aberta para falar. Só que não é a porta aberta, é você aberto para falar, os seus ouvidos abertos. Então, muitas vezes fala, poxa, mas ninguém me traz uma ideia. Como será que foi há 2 anos ou 3 atrás que alguém te levantou uma ideia e você simplesmente virou e falou assim, não, essa ideia não tem cabimento. Se você falou isso na frente de uma equipe, ninguém mais vai levantar a mão. E hoje o grande diferencial... provavelmente o único diferencial entre as empresas não é mais a tecnologia, os equipamentos, os softwares, são as pessoas, o que tem na cabeça delas. E eu vou te dizer, esse foi até um papo que rolou no meu podcast com as minhas amigas. A gente tem um podcast. Sim, conte. Que é o Peraí, deixa eu ler meus posts. Depois eu te conto quero saber o porquê. Como é que é. Mas para não perder aqui o gancho, a gente estava falando sobre o burnout, especialmente em mulheres. Porque tem uma questão, sim, de exaustão, né, com o trabalho em si e com a estrutura emocional que é exigida, mas especialmente quando a gente está falando da segurança psicológica e desse espaço, né, de ser ouvido, como é que é para uma empresa que vai ouvir os colaboradores, mas chama eles de recursos humanos? Porque, veja, a água é recurso. Sim. Ela é infinita, infindável, vamos dizer se a gente. Sim, faz sentido. Mas os recursos da natureza são recursos dos quais a gente se apropria. E que a gente explora, que a gente extrai. E que se a gente não fizer o que a gente não está fazendo, aliás, eles se esgotam. Sim. Eles deixam de oferecer para a gente a nossa vida, inclusive, depende disso, né? A nossa qualidade de vida, os recursos, né, para nos manter aqui. O ser humano também é um recurso vivo. Então, quando a gente fala recurso humano, eu acho que falta a noção de que, assim como os outros recursos naturais, a gente precisa de cuidados. E são cuidados, muitas vezes, básicos, que as empresas não percebem que não estão oferecendo. Não percebem. Então, quando é que se faz uma roda de conversa? Quando tem uma mudança anunciada. Por que a roda de conversa não pode ser uma atividade semanal, mensal, quinzenal, online, híbrido? Não sei. A roda de conversa não precisa nem mesmo ser o próprio gestor da área, pode ser um consultor, uma figura ali, né, de uma pessoa que esteja ali
apta, porque também precisa de preparo para escutar, né, atentamente. Não é só uma escuta ativa, atenta, é uma escuta compassiva, é uma escuta que consiga mediar conflitos que vão surgir, porque a ideia é que esses conflitos surjam e tragam à tona aquilo que precisa ser visto, que precisa ser modificado, que precisa ser falado. E aí é aquela história, imagina que a gente está aqui, né, nós duas e o pessoal aqui da tua produção, e aí um deles vem e fala, então, Viviane, mas eu preciso abrir meu coração, esse tema, né, e essa convidada, eu não sei, não tá legal. Você vai ficar esquisita, eu junto, né, aqui agora. Mas se a gente passar do esquisito para falar, mas me conta por quê? De que outra forma você acha que a gente pode abordar isso? Eu quero te contar por que eu escolhi esse tema, por que é essa convidada que está aqui. Eu posso contar também por que eu acho que isso é legal e por que eu aceitei estar aqui. Mas aqui precisa do espaço de escutar mesmo que te desagrade, me desaponte. E as empresas não estão preparadas para ouvir que a ideia daquela pessoa pode ser, assim, quantos bilhões, né? Tem vários livros que falam sobre isso. Tem um livro fantástico que se chama Organização Sem Medo. Da Amy Edmondson. Exato, que cunhou o termo, né, da segurança psicológica, inclusive. E ela fala lá em números assim da casa de bilhões, em que as empresas acabam tendo prejuízos porque não otimizam seus processos, porque as pessoas não são ouvidas para... Alguém chegou lá e falou, gente, mas por que faz assim e não assim? Assim é muito melhor. Ninguém foi lá saber, ninguém foi descobrir. Então, assim, em larga escala, para a sobrevivência do negócio, da vida, da nossa, sim, a mudança. Aí eu acho que eu fecho finalmente a resposta da sua pergunta. Ela é parte do processo, ela é parte da nossa vida. A gente precisa aceitar, mas entender que se a gente precisa que a outra pessoa colabore e contribua, a gente vai usar da empatia de checar como é que aquela decisão chega para ela, se ela sabe lidar com aquilo, se ela precisa de ajuda para colocar em prática aquilo que eu estou impondo, que eu estou dizendo que vai ser o melhor. E aí, a partir daí, que cuidados ela precisa também, né? De saúde mental, aliás, saúde, né? Porque não dá para separar mais, eu acho, definitivamente, mente e corpo, é junto. Você sabe, Cíntia, quando você fala isso, o que me vem à cabeça é que a gente precisa horizontalizar um pouco mais as nossas estruturas, porque quando a gente pensa que eu vou ter que descer até o outro nível para ouvir, é um downgrade, né? Então, eu vou descer para escutar? Não, eles têm que, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma coisa que meu pai já falava, né? E que o pai dele falava e assim por diante. Então, tem muito essa coisa da hierarquia que fala, mas como é que eu vou ouvir um cara que é menos do que eu nessa empresa? Não faz sentido, né? Então, quando a gente pensa que a gente tá junto, jogando no mesmo campo, né? Que um é volante, o outro é atacante. Gente, eu não acredito que eu tô sabendo. O outro é zagueiro. Olha, e goleiro. E aqui eu acabei de escalar todas as funções. Tem o centroavante, tinha faltado. Em casa, curte um futebol. Que é aqueles 40 meninos que foram, né, na sua casa aqui. Fala, no sábado. Era para receber 10. A gente foi uma alegria. Menos, mas foi uma alegria quadruplicada. Correu na Swift, resolveu, mas deu certo, né, isso. Cíntia? Tá bom. Mas eu acho que é isso, né? Para ganhar uma partida, cada um tem uma função e joga, né, em direção ao mesmo lugar, ao mesmo gol. Então, eu acho que se a gente começar a lembrar os gestores e a diretoria disso, que a gente pode descer e cada um vai ainda ter o seu papel, que é importante para fazer o gol, e permite essa ideia de descer também. Descer, né? Menina. Eu fico pensando, isso não me desce um pouco essa ideia. Mas me desce muito, porque eu sei que é a realidade, sim, mas eu queria muito abrir aqui meu coração nesse ambiente de segurança psicológica. Que eu não sei, eu queria muito entender, de verdade, eu sei que é um pouco utópico isso, mas é uma provocação honesta. Quando foi que a gente achou? O que aconteceu? O que acontece com cada um de nós? Que faz com que a gente ache que o cargo, o que está escrito no crachá, sim, sabe? Diz que você definitivamente te coloca num lugar de suposto saber, sim, tão pleno que sim, ignora a possibilidade de você poder aprender com uma outra pessoa, isso, sobre algo que ela faz todos os dias numa sim, outra condição, numa outra posição, numa outra função, mas que ela também deve ter algo para te contar. Sim. Que, obviamente,
você não conheça. Então, quanto que a gente perde? Milhões. Né? Assim, e o vínculo, né? Porque você está tratando a pessoa de fato como tanto um recurso, Sim. que não é nem humano, porque afinal Sim. você desconsidera a importância que aquilo teria para ela. Imagina que você está lá, você é uma pessoa que está fazendo atendimento ao cliente e que você está lidando com a pressão, né, de uma mudança que a empresa fez, um operador de saúde. E aí o cliente liga, porque vocês descadastraram determinada rede, como é que funciona. Essa pessoa que está falando com outra pessoa está entendendo que a mudança que foi tomada pela terceira pessoa na empresa colocou ela numa condição em que os exames que ela estava fazendo não poderão ser feitos no mesmo lugar, o histórico de acompanhamento se perde, o médico que ela tinha agendado, que ela sabia quem era e que ia operá-la na semana que vem não é mais o mesmo. Se trata de uma doença muitas vezes cheia de estigma, a pessoa que está aqui escutando, ela está entendendo o que está acontecendo com essa. Essa não sabe o que está acontecendo aqui. E a que está aqui em cima não quis ouvir, porque afinal ela vai descer para ouvir. Sim. Eu entendo que a decisão estava tomada, vai descadastrar, vai mudar, não vai funcionar, mas e dentro da estrutura? O que é que a gente tem de humano que precisa ser considerado e que pode nos ensinar sobre essas práticas, sobre melhores práticas de mudança? Porque a mudança, ela não é algo que a gente escolhe em tudo na vida. E mesmo aquela que a gente escolheu, que aí está ligado mais ao nosso hábito, ou uma história de vida, eu decidi que eu vou pedir demissão, eu vou me divorciar, eu vou ter um filho, eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar de endereço, tudo isso já é estressante. É verdade. Uma mudança que é top-down, que vem para você e que você tem que respirar e assumir, é mais desafiador ainda, não é algo simples. É verdade. E isso, então, vai causando, né, nos indivíduos da equipe, da empresa, essa, eu diria, falta de engajamento. E a gente sabe o quanto se perde com falta de engajamento, se perde muito, né? Tem pesquisas que falam que funcionário engajado rende não sei quantos % a mais, eu não lembro os números agora, né? E um número também, que é até do livro da Amy mesmo, ela fala que se a gente tivesse... que na pesquisa que eles tiveram, só 3 em 10 sentiam, parece que tinha segurança psicológica. Se aumentasse um pouquinho isso, eles teriam já menos 30% de rotatividade. Então, assim, é uma coisa absurda. 37% menos de acidentes de trabalho. Então, assim... São números expressivos. E as pessoas na prática não conseguem entender como é que isso funciona. Né? Se a gente melhora... Então conta pra gente, como funciona essa segurança psicológica dentro dos ambientes? Eu acho que a gente precisa lembrar que tem lá a parte de consultoria interna mesmo. Pode ser feita na própria empresa ou por uma empresa que venha conversar e fazer lá um diagnóstico organizacional, entendimento dos processos, né, da estrutura... da qualidade de comunicação, de acesso. Então, tem toda essa parte que é bem organizacional e depois de cultura. Mas tem uma coisa que é o entendimento de que a pessoa que adoece, por exemplo, e tem um burnout, ou ela tem um processo de depressão, de ansiedade, algo que envolva mesmo a saúde mental dela, e ela é afastada, a primeira coisa é, quando ela volta, ela provavelmente não pode voltar para a mesma posição. Ela vai precisar ser realocada. Então, precisa de uma política de acolhimento, de entendimento, de como é que a gente faz essa transição para que essa pessoa se recoloque e para que ela consiga voltar a contribuir para a empresa e ter a vida dela de trabalho produtiva sendo seguida em frente. Né? Mas, normalmente, o que acontece, né, pelo que eu vejo, essas pessoas que são afastadas, elas não retornam, e quando retornam para a mesma posição, exige-se muito delas, elas acabam não aguentando e elas saem. E reforça um estigma, né, Cíntia? Isso, que é aí que eu acho que é onde mora o problema. Por quê? Quando a empresa reforça o estigma, ela tira a responsabilidade dela, né, de que aquele ambiente pode ter alguma coisa que adoeça as pessoas. Por que ela perde? Porque ela não perde só a pessoa que ela tem que demitir, a outra que ela tem que contratar, treinar e talvez adoeça de novo e o ciclo se repete. Ela perde porque ela não está enxergando que algo na estrutura dela, qualidade da comunicação, sobrecarga de trabalho,
falta de valorização da função, falta de reconhecimento. Quando você dá para uma pessoa um cargo maior do que a capacidade técnica dela, quando você dá para ela a função de 2 pessoas e ela não se sente valorizada financeiramente, quando ela não tem EPI, quando a iluminação do ambiente é ruim, quando ela não tem acesso a médico, ela vai adoecer, ela e todas as outras que vierem. Então você é uma máquina de adoecer pessoas, substituí-las, sem se dar conta. Porque existe um estigma social de que depressão é fraqueza, de que ansiedade é fraqueza, de que então doença mental e saúde mental são coisas do indivíduo. Mas veja, a gente não pode dizer que a gente é a mesma pessoa e que a nossa saúde mental é a mesma em todos os ambientes. Né? Então, na minha casa, talvez eu tenha uma qualidade de vínculo, de ambiente, no meu trabalho outra, se eu estiver na praia outra, se eu estiver no clube outra, se eu estiver com os amigos outra. Então não é uma coisa assim da pessoa. Né? O ambiente é óbvio, está muito comprovado já por diversos estudos, ele tem relação direta com a saúde mental. A neuroarquitetura, inclusive, fala que as cores do ambiente, a qualidade, a quantidade de luz e calor que essa pessoa é exposta ao longo do dia, se tem planta no lugar. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que delícia, porque tem uma luz, né, do dia que chega ali, e tem as plantinhas, assim, você chega, você já tem aquele ambiente, né, assim, de acolhimento. Isso interfere, a neurociência fala disso, né, e tem nome, chama banho de floresta. Você fica 5 minutinhos ali. Começou no Japão isso, exato. não foi? E tem o azul profundo, que é um outro estudo que fala sobre você expor a sua vista, né, os olhos abertos à luz direta do sol. Não é ficar olhando para o sol, mas é tirar o óculos escuro e caminhar na rua por 5 minutos, deixando que a luz entre pela sua pupila e pela retina, porque vai lá para o cérebro, né? O fundo do olho é no cérebro. Então, e aí tem uma série de processos que acontecem, que influenciam a saúde mental. Mas, enfim, tem muita coisa que a gente pode trazer para uma empresa, melhorar o ambiente físico e a qualidade dos relacionamentos. Porque se eu não posso dizer que eu não sei, eu vou continuar cometendo o mesmo erro, eu vou acabar sendo desligado, eu vou ter feito você perder recurso, tempo, cliente, dinheiro. Se eu não posso dizer que eu não gostei, eu tiro de você a chance de conhecer uma ideia que poderia ser diferente e até melhor, né? Se eu tenho um ambiente em que eu não posso dizer que eu não gosto daquilo, que eu prefiro ser chamada de outra forma, e aí a gente entra numa outra seara, que é a da diversidade e inclusão, né? Do respeito mesmo, que é preciso que exista uma educação, eu acho que é uma coisa de letramento mesmo das empresas, para lidar com a diversidade, para lidar com a inclusão. Porque eu me lembro, eu, por exemplo, sou portadora de necessidade especial. Eu tenho uma prótese de quadril. Eu me lembro que eu já estava contratada em um hospital, veja bem, há muitos anos atrás. Sei lá, coisa de 20 anos atrás. Eu já estava lá há muito tempo e aí surgiu, eu não me lembro se foi a lei ou alguma determinação que dizia que então as pessoas precisava de um número mínimo lá, uma cota de contratados. Ao invés daquilo passar a valer para novas pessoas, me chamaram no RH, me deram um papel e disseram assim, olha, você não foi contratada como portadora de necessidade especial, né? Não fui. Você precisa de alguma coisa? Não preciso. Né? Eu não tinha a cabeça do fêmur, mas eu tinha uma vida funcional, absolutamente funcional. Então, mas é que a gente precisa fechar a cota, senão a empresa vai ser multada. E a gente queria mudar a sua categoria. A gente pode mudar a categoria? Eu fiquei indignada, escandalizada, porque aquela era uma vaga para pessoas que não estavam, pelo menos no meu entendimento, contratadas, que, pelo contrário, estavam sofrendo preconceito ou estavam sendo impedidas de ter um espaço no mercado de trabalho. E que aquela lei vinha para obrigar as empresas a abrirem as portas. Eu já estava lá, já tinha anos que eu estava lá. Então, isso nem faz, quando eu falo 20 anos, fica parecendo, né? Mas nem é tanto tempo assim. Não. Eu quero entender se isso mudou. Provavelmente pouquíssimo. Por que é isso? Né? Então,
eu acho muito complicado a gente falar sobre essa questão da aceitação e da mudança quando a gente não olha para os movimentos sociais. Cíntia, mas que envolve isso, sabe? Envolve muito. E eu vou te falar, a gente ainda não conseguiu implantar nas empresas a diversidade de pensamento. A gente não quer ouvir o que as pessoas têm para falar, os que são iguais a mim. Imagina os que são diferentes de mim. Né? Então, eu normalmente já contrato pessoas que são iguais a mim, né? Por aquele viés inconsciente, né? Mas eu não quero nem ouvir o que esses têm para dizer. Então, a gente fala de diversidade e inclusão desse jeito? Então, a gente foi ensinado, eu não sei o que você pensa disso, mas assim, eu tenho a impressão que a gente foi ensinado a competir. Total. No sentido de o que eu penso tem que ser certo, automaticamente o que todos os outros pensam está errado. A gente não foi ensinado a acolher... Cooperar. E acolher que as pessoas podem pensar diferentes, sim, discordar e conviver entre si. Olha, quer ver uma coisa? No meu consultório, uma coisa que acontece muito frequentemente, assim, no Natal, eu vejo o fenômeno Natal se repetir em todas as famílias de todas as pessoas que eu acompanho. O que é o fenômeno Natal? É você levar todo mundo lá para a ceia, né? Então, assim, né, quando chega o convite de Natal, as pessoas já dizem para mim, já estamos descongelando o peru e os problemas que a gente congelou no final do no final do Natal do ano passado. Porque é isso, a gente descongela, a gente vai lá e enfrenta de novo o tio Claudinho, a tia Cidinha, ou não sei quem. E aí, quando a gente... tá ali, a gente fala, lembrei por que eu trouxe o pavê, meu Deus, a tia Cissa vai embora e vai levar o pavê porque o tio Claudinho falou um negócio que ela não gostou, como é que vai ser e tal. E aí tem as crianças que estão chegando, aquela criançada toda chorando, aquela coisa, aquela alegria. E quando passa aquilo ali, né, então aí a mesa tem lá o vô, a avó, né, se estão aqui, os tios, os irmãos, os primos. O que é que realmente separa essas pessoas? A dificuldade de entender que, embora elas queiram, pensem e sejam muito diferentes, elas podem ser amadas. Uhum. Elas podem ser aceitas, elas podem conviver, mesmo que só naquela noite, durante um ano inteiro, elas se preparam para isso. E os conflitos que vêm antes e depois do Natal, para o consultório, né, ali não trabalho com divã, mas vamos dizer, no divã, está relacionado a isso. Porque fulano não mudou, porque ninguém me aceita, porque é sempre a coisa... Gente, é claro que na empresa isso vai ser igual, se na nossa família, no Natal, que ainda tem aquele viés, né, que você tem que estar aberto, aquela coisa afetiva. A gente não se abre para a experiência. No trabalho isso vai acontecer também. E aí a gente precisa entender, é uma condição humana. Tá no nosso viés inconsciente, é da nossa crença, é da dinâmica social que existe hoje, infelizmente. Mas, felizmente, a gente pode ter consciência, e com essa consciência, gerar intencionalidade de mudança. Eu vou me esforçar para perguntar para você o que você prefere, se é verde ou laranja, e eu vou me esforçar para escutar por que é que você acha que eu estou errada em gostar de verde, por que eu deveria gostar de laranja, e no final dizer, entendi, eu não preciso concordar com você, eu não preciso te provar que você está errada, e vice-versa. Sim, porque assim, Cíntia, bom, primeiro que você começou a tocar no negócio aqui, veio aqui fundo do meu coração, tá? Você falou dessa síndrome do Natal aqui, ó. Gente, é todo mundo, tamo junto. Foi uma coisa aqui, ó. A gente poderia agora trocar isso aqui por um divã, por uma coisa aqui totalmente psicoterapêutica. Mas não, vamos continuar nossa entrevista aqui. O que eu vejo... Só um pouquinho, vamos, vai. Não, eles vão me demitir, deixa pra lá, vamos continuar. Vamos falar, isso aqui você tá achando que isso aqui é o quê? Não tem segurança psicológica. Tá vendo que eu tô vulnerável, precisando, mas eu não posso falar. É brincadeira, Brasil. Olha, Cíntia, o que eu sinto, né, e o que a gente estuda aí, uma das nossas grandes necessidades é ser amado, talvez a primeira de todas, né? O que escreveu Marshall, da comunicação não violenta, né? Ele fala muito das necessidades. Sim. Então, ele fala muito das necessidades verdadeiras, que a gente tem só umas 8, né? Todo mundo acha que tem um monte, mas não tem. Vai lá no livro que você vai ver quantas a gente tem. Então, essa de ser amado, né? Então, quando você chega na empresa, em algum momento você vai levantar a mão para contrariar alguém ou seu chefe,
você não vai ser amado. E aquilo dói demais, né? Muito profundo dentro da gente, né? Então, por isso que eu acho que a segurança psicológica vem e precisa crescer muito para que as pessoas saibam que mesmo falando, elas podem ser amadas e podem ser pertencentes e tudo mais. Eu acho que esse hoje é o grande dilema na empresa. Se eu levanto a mão, é melhor eu ter certeza que eu fiquei quieta do que eu passar uma vergonha, né? Eu não quero passar vergonha. Então, a vergonha é um negócio que acaba com a gente, que amarra a gente, né? A vergonha e a culpa são as emoções mais desestruturantes que existem. Brené Brown. E são. É verdade. Se a gente ficar com vergonha... Não faz mais nada. Você não sabe nem quem você é, você não sai do lugar. Você precisa que alguém te tire dali, junte ali os caquinhos e leve. E o que é a vergonha, né? É o autojulgamento. É você olhando para você e você não se amando por causa daquilo, você não se aceitando. E se sentindo absolutamente exposto nessa autodeclaração de desamor diante do outro. Só que sem essa consciência, né? Sabe que uma vez eu fiz um trabalho com uma empresa grande de advogados e eu achei muito interessante porque a gente fez como se fosse essa experiência da mesa do Natal. Foi tão incrível, porque eles tinham lá talvez umas 50 pessoas, mais até, mais. Vou chutar 50, mas eu sei que era mais que isso, tá? E aí tinha os estagiários, as copeiras, os analistas júnior, sênior de atendimento, recepcionista, secretária, os advogados e os sócios, né, donos, no mesmo treinamento. Foi a coisa mais linda. Foi dos trabalhos mais incríveis que eu tive a honra de acompanhar, de conduzir. Eu digo conduzir num lugar de humildade, não tipo, não, mas de conseguir desenhar, assim, por estar naquela posição, né, que eu vejo como um grande privilégio, apesar que também deve ter sido incrível estar ali no outro lado, mas de enxergar as nuances, né, desse movimento de tira o crachá, descalça os pés, né? E vamos conversar como seres humanos. Aqui você pode ser humano. E tinha uma coisa assim, né? Vamos escutar o que cada um tem para dizer e eu quero que a gente se conheça aqui. E aí eles puderam conhecer coisas sobre eles que eles não sabiam. Sei lá, o meu prato predileto, o meu sonho de infância, a maior dificuldade que eu tenho na minha vida hoje, uma coisa que eu não gosto que acontece no trabalho, uma que eu gosto. Quem eu gostaria de conhecer melhor, quem eu tenho dificuldade, mas queria superar. Foi uma coisa assim, aconteceu, rolou mesmo. Não foi um negócio assim que no final, eu lembro que um dos sócios, ele era tido, né, por todos os outros, inclusive pelos funcionários, como alguém que não era emotivo, que era muito fechado. E eu lembro dele ter falado para mim assim, no começo do treinamento: olha, estão dizendo aí que você faz chorar. Eu falei, olha, não, isso aí não é comigo não, hein? Não me comprometo. Ele falou, não, eu tô falando sério. Eu não choro há muito tempo. Se eu chorar, eu vou entender que isso aqui funcionou. Eu falei, não me dê essa pressão. Nossa, que responsabilidade. Não, eu soltei. Eu falei, isso é seu, não é meu. É você que está me pedindo o espaço. É seu, né? Mas no fim o homem chorou. Não é que eu fiquei emocionada de ver ele chorar. Você chorou também, aí virou meu e seu e nosso. Mas foi muito bonito, porque dali eles saíram e realmente se reintegraram e fizeram o processo deles de mudança lá de uma forma ordenada, né? Assim, conhecendo melhor. E tinha muita coisa ali que os próprios sócios, depois em uma reunião de feedback, me disseram que eles podiam suprir, eles podiam prover para as pessoas e não sabiam. Olha que legal. Não, assim, melhorou muito a vida de muita gente ali, sabe? Que legal. Com um movimento de uma roda de conversa. Claro que uma coisa estruturada, responsável, com foco, né? Porque não é simplesmente senta e abre seu coração. Vamos sentar para conversar. Isso pode dar um grande desastre se as pessoas não estiverem preparadas para lidar com isso e para manejar, porque é uma conversa difícil. Não adianta a gente dizer que não. Né? Então, ninguém vai para uma roda de conversa para falar de coisa boa. Todo mundo sai, igual para terapia. A gente não vai para terapia para contar uma coisa boa, de vez em quando, né? Mas o processo em si não é esse. Mas sabe o que você falou agora uma coisa, né? Eu percebo que a gente
sempre vai atrás quando tem um problema. Então, a gente senta para fazer a roda de conversa quando tem um problema. A gente vai na terapia quando tem um problema. Então, eu acho que a vida sempre está virando para essa coisa negativa. E a gente não faz uma prevenção, né? O que é a prevenção? Conversar antes de estar doendo. Né? Eu acho que talvez na empresa abrir esse espaço para conversa antes de doer. Porque talvez até se evite algumas dores. E aí eu acho que você tem razão, Vivi, mas eu acho que é uma coisa também de como a gente lida com mudança. Sim. O que a gente faz para mudar? A gente tem 2 motores para mudança, né? A dor e o prazer. Então, ou dói até uma hora que você não aguenta mais e aí você muda, ou aquilo é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que você não consegue nem pensar e você quando vê foi. Sim. Né? Normalmente a gente culturalmente foi ensinado a mudar pela dor. Então, assim, você está trabalhando, você tem lá o seu salário pago no dia, você tem a cesta básica, o plano de saúde. Para de bobeira, deixa de inventar moda. O que você vai ficar mandando currículo para outra empresa? Você nem conhece quem está lá. Uhum. E você não sabe se lá eles... E se eles demitem de repente? Você tem, né, as pessoas nem te conhecem. Outra coisa, você vai ter que se provar em outro lugar, vai ter que mostrar que veio. Não faça isso. Então, você não necessariamente precisa estar infeliz para querer conhecer outra corporação, outra cultura, outro trabalho, outras pessoas. Não! Você pode até, inclusive, estar muito feliz e falar, gente, tá legal aqui, mas eu tô sentindo vontade, necessidade de oxigenar, eu sou curiosa, me dá, sei lá, 5 minutos, eu preciso sair, né, e ver. Mas as pessoas não te estimulam isso. Agora, se você vai e fala, meu chefe é um carrasco, o cara é um assediador. Olha só. O que as pessoas dizem? Vai procurar alguma coisa. Movidos pela dor, né? Meu marido é incrível, ele é um doce, mas ele quer uma coisa muito diferente da vida do que eu, né? Ele quer ter filhos, eu não quero ter filhos. Eu quero viajar pelo mundo e ele quer uma casa, um sítio e, enfim, cuidar da horta. O que as pessoas dizem? Não. Faz não isso. Abre. Que isso? É um casamento. Não abra mão uma desse vida. Homem. Como é que você precisa olhar bem? Você sabe como é que está o mercado, né? Agora a pessoa vai lá e fala, meu marido me bate, ele me trai, ele me engana, ele não paga as contas, ele é péssimo pai. O que as pessoas dizem? Separa. Imediatamente. Você que é lê isso? Maria da Penha. Então, é cultural, eu acho que é uma coisa da mentalidade associada à mudança. Para eu mudar por escolha, na verdade, é quando eu não tenho mais escolha. A vida já escolheu para mim, o negócio está tão ruim, mas tão ruim que você simplesmente toma fôlego e vai. E a gente tem essas experiências marcadas, né, no nosso repertório. A gente começa realmente a acreditar que é assim, porque na nossa vida acaba meio sendo assim, para muitas coisas. Né? E a gente começa, de fato, então, a levar e reforçar essa ideia de que a mudança ela é dolorosa. Por quê? Exato. Porque nesse caso inevitavelmente será dolorosa. Agora, se eu digo para a pessoa lá, não, mas olha, vocês podem se amar e querer coisas tão diferentes a ponto de não conseguir realmente conviver, porque vai custar muito para um e para outro não viver o sonho da vida. E vocês sempre vão culpar um e o outro por não terem vivido aquilo que queriam. Né? Então, talvez vocês tenham que viver essas experiências e quem sabe vocês se reencontrem e vivam alguma coisa ali na frente ou não. Não sei, dá o mínimo de abertura para a pessoa pensar sobre isso. Né? Então, a mudança pelo prazer, nesse caso, não é que ela é isenta de dor. Mas toda dor que tem sentido e tem significado, ela se torna suportável. E toda dor que eu também mensuro por quanto tempo mais ou menos ela vai existir, eu tenho uma tendência maior a aguentar. Né? Então, a mudança ela dói sempre. A questão é que quando ela faz sentido e eu sei por quanto tempo eu tenho que sustentar, eu dou conta dela. Agora, se eu estou num emprego muito ruim, num trabalho muito ruim, eu não tenho controle nenhum sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas, né? E eu não sei por quanto tempo eu vou ter que tolerar aquilo, eu adoeço. Se eu acho que eu não tenho direito de mudar, ou que eu não vou conseguir, que eu sou obrigada a ficar ali, eu deixo de produzir, eu vou deprimir todo mundo, eu vou contaminar o ambiente. Tem um monte de pesquisas que mostram, né, que a falta de um bom dia de um chefe, por exemplo, para um subordinado, faz com que esse subordinado passe o final de semana com insônia.
achando que foi porque aquele relatório não usou aquela palavra, porque aquela informação estava não sei aonde, porque ouviu falar na Rádio Peão. Nossa, quero muito que alguém ia, eu te mando depois, que alguém ia ser demitido ou que ia ter cortes. Obviamente isso já é um sinal, e às vezes o chefe só estava dentro de si mesmo olhando para outras coisas. Então, assim, veja que informação de qualidade, com treinamento, com conversas sinceras, né, pode fazer muita diferença para as pessoas. Quando a gente levou isso para uma outra empresa, para fazer um trabalho de comunicação com os líderes, de comunicação compassiva, eles relataram perceber isso em muitos dos seus subordinados e disseram que com eles também não era diferente. Embora eles estivessem em uma posição de liderança, quem estava no conselho, se chegasse na reunião de conselho mensal lá e não oferecesse o café, pronto, eles já ficavam ansiosos, aquilo já mudava a performance deles. Então, por quê? Porque a gente é humano. Sim. É verdade. Não, a dor da mudança começa quando fala você tem que sair da zona de conforto. Começa aí. Gente, me deixa aqui, tá tão gostoso. De vez começa em quando aí, bom, né? começa a doer, falar o quê? Sair daqui? Não, é quentinho, é fofinho, eu não quero sair daqui. É isso. Ô, Cíntia, você trouxe assim, né, mudando um pouquinho de assunto, você trouxe um tema, uma nomenclatura chamada autoabuso. Né, tá aqui junto com a autorregulação emocional e autoabuso. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o autoabuso. Você já ficou em uma festa mais tempo do que gostaria? Opa! Isso é autoabuso. É quando a gente não respeita. É muito frequente, por isso que eu peguei um exemplo assim. Quando a gente não respeita o nosso limite e aquilo que é importante para a gente, porque a gente acha que isso pode machucar uma outra pessoa, magoar uma outra pessoa, porque a gente tem medo da retaliação daquela outra pessoa. De não ser amado. Não só não ser amado, mas assim, não ser aceito socialmente, de ser criticado, porque a minha autoestima, o meu autovalor está tão associado ao outro que eu não me permito nem mesmo pensar se eu queria estar ali. Às vezes precisa alguém falar, nossa, você está esquisito, você está com uma cara fechada, está tudo bem? Tá. Você quer ir embora? Quero. Né? Nossa, por que você veio? Porque fulano ia ficar chateado. Aí você vê o fulano. Sim. Tá, sim. Tomou 5 champanhes e 2 uísques, já foi embora. Né? Nem olhou para isso. E mesmo que olhe, eu acho que a gente precisa cada vez mais entender que o amor, a aceitação, precisa estar dissociado de ouvir sim e ouvir não. Eu amo as pessoas, mesmo quando elas me dizem não. Eu fico brava de ouvir o não, mas eu não deixei de amá-las por isso. Porque se eu só amo elas por isso, aí o nome disso não é amor, é abuso. Talvez a gente esteja em uma relação tóxica, quem sabe narcisista, em que eu preciso da dor do outro, do sacrifício do outro, para alimentar o meu ego ou a minha satisfação pela vida, para entender que eu tenho valor. Fulano veio de Santos, vai pegar a estrada agora correndo só para comer a pizza do meu aniversário. Ele fez isso porque ele ama mesmo você ou porque você obrigou ele a isso, sabe? E quantas vezes, né, a gente não se dá conta, mas o autoabuso ele está muito ligado ao sacrifício. Então, a gente pode fazer sacrifícios, a gente faz, né? Então, eu sou mãe de 2, eu sei o que é uma vida em sacrifício, mas assim, né, assim, pensando em aspectos até humanos, biológicos, dos papéis sociais, das responsabilidades que a gente tem, muitas vezes a gente tem que abrir mão do que gostaria de fazer para fazer o que quer fazer, o que deve ser feito, perdão. Quem dera, né, fosse assim, mas não. Sim. O que deve ser feito, e muitas vezes isso envolve sacrifício. A questão é viver uma vida em sacrifício. Isso vai me fazer ser uma pessoa amarga, ressentida. E outra coisa, eu fui com você aquele dia. Agora que eu estou pedindo, você não vai comigo? Poxa vida. Então, toda vez que eu faço um sacrifício, eu estou obrigando a pessoa a assinar uma promissória que ela nem sabe. E aí a gente vê que isso acontece nos relacionamentos afetivos, nas amizades, nos trabalhos, em todo, gente, até com vizinho isso acontece. Em qualquer relacionamento humano, se houver um sacrifício que não seja uma doação esporádica daquele momento em que realmente a pessoa precisava de uma doação de tempo, energia, algum outro recurso, e você dá, você doa isso, né? Você vai alimentar a expectativa de ser reconhecida. Sim, e às vezes esse reconhecimento tem a ver com
a recompensa de você fazer algo que eu preciso quando eu quiser, porque afinal foi tão legal. Te ajudei quando você mais precisou. Olha que coisa louca. Nossa, gente, a coisa vem aqui, né? De ser bonzinho a manipulador, né? Mas a gente é algoz e vítima sempre, né? Nossa. São dois lados de uma mesma moeda. Mas eu acho que quando a gente faz... Agora a gente foi para outro caminho, mas tudo bem, porque tá dentro aqui desse autoabuso. Quando a gente acaba fazendo... E assim, é muito engraçado que isso era um ponto meu. Aqui já virou uma terapia. Pronto, tá bom. Já virou, Cíntia. É o seguinte, isso era um ponto meu nosso, um viu? tempo atrás, viu? Assim, eu faço terapia há bastante tempo, aí faço, paro, depende da época da minha vida. E uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha essa coisa de fazer muito pelas pessoas, muito, só que eu esperava. Mas sabe? isso é humano. Ai, obrigada. É uma condição de... É humano. Mas aí eu sofria, porque nunca vinha como eu achava que devia. Eu sempre passava e pensava e falava, nossa, mas no lugar dessa pessoa, eu faria isso, porque é o que eu realmente faria. Mas não vinha, então eu comecei a ficar muito frustrada com esse processo, e aí eu fui para terapia para tentar tirar o meu valor, desconectar o valor do que eu fazia da reação do outro, né? Da ação do outro. E isso é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que a gente tem que reconhecer que essa é uma necessidade, ela sempre vai existir. Ah, tá bom. Então, sabe? Okay. Mas a gente precisa talvez perceber quando é que isso está gerando sacrifício. Não, e era o meu caso, gerava muito sacrifício meu. Quando está gerando angústia, uma ansiedade muito grande por saber o que a pessoa acha, ou vou abrir mão do que eu quero porque isso para fazer o que você quer, eu vou perder coisas que são importantes para mim em nome de te agradar. Quando isso começa a realmente fazer você se perder de você. Porque é lógico, a gente está aqui conversando, é lógico que a gente pretende que as pessoas gostem, Sim. ou que elas possam usar de franqueza construtiva, sim, apontando coisas que elas não gostam. Elas não precisam dar um feedback tipo, melhorem ali. Eu posso simplesmente dizer, não gosto desse tema, eu não gosto de como você fala. Sim. Se resolva você, se você Tudo quiser, bem, né? Tudo bem. É óbvio que a gente quer esse reconhecimento, né? Porque tudo que a gente faz, pela própria natureza do que é hábito e mudança, precisa de recompensa. Se não tem recompensa, eu não faço. Por que eu procrastino? Porque, normalmente, o reconhecimento, a recompensa daquela ação que eu procrastino, ela não é imediata. É lá na frente. Quem sabe venha. Aí eu falo, o que eu vou ter que me recompense agora? Um chocolate, uma bolsa nova, falar com uma amiga. São outras coisas que eu vou... Eu prefiro pegar 1 hora de trânsito para chegar em uma reunião chatíssima ou abrir um chocolate e assistir uma TV. Não precisa muito, mas se aquela reunião for muito importante para mim, for o início de um curso, for uma conversa que vai me abrir portas, eu tenho que pensar por que eu estou deixando de ir. Porque eu não tenho certeza, mas aí eu estou abrindo mão. Eu estou dizendo que porque eu não tenho certeza, ou aquilo não vai acontecer, ou vai lá para frente. Então, isso se conecta com a história do alto valor, do reconhecimento. Se eu me recompenso em fazer por... Tem um nome bonito isso, gente? É auto alguma coisa? Se vier, eu falo. Que é você se valorizar, você fazer porque aquilo é importante para você, em última instância. Se você faz porque você se sente bem por fazer... Autorrealização, eu acho que é esse o termo. Então você não precisa da recompensa que venha de outra pessoa e de outra coisa. Tá bom, gente. Depois você me passa aqui o recibo, passa ali para ele, tá? Mas nas empresas, eu acho que a gente às vezes tem dificuldade, né, assim, de colocar isso para o dia a dia. O que é eu fazer por fazer? É eu fazer... Eu fazer porque eu gosto, né? E saber que naquele momento é aquilo que está me nutrindo, é diferente de fazer porque eu preciso, porque eu tenho contas para pagar. Né? Então, tem coisas que a gente consegue unir os dois, o útil ao agradável. Às vezes tem que ficar só com o útil mesmo. Sim, porque a grande maioria de nós e o agradável é a menor parte do tempo. Sim. É porque na vida adulta, até que se prove o contrário, é assim que funciona. Sim, exatamente. Não, é isso mesmo. E o pessoal fala, né? Acha alguma coisa... Isso gente, a maior fake news do mundo do trabalho. Ache alguma coisa que você goste, você nunca mais terá que trabalhar.
fake news, a maior do mundo do trabalho. Até porque eu acho que quando a gente acha uma coisa que a gente gosta, o que a gente quer é trabalhar nela, né? Não, quer trabalhar. E Você dá quer ficar trabalho, lá Cíntia. muito. Cíntia, você não tem que fazer, às vezes, um relatório que não é legal de fazer, que enche as pacientes, fica lá 2 horas escrevendo um relatório. Gente, todo o trabalho do mundo tem a parte que é chata. Então, você vai ter que trabalhar? Sim. Né? Então, eu acho que essa é... Acho que a única pessoa que tem tudo que quer sem trabalho é o bebezinho, né? É o recém-nascido. Sim, ele... Pronto. Fora isso, a gente tem que fazer por onde. E essa ideia de sacrifício e de autorrecompensa, eu estou estudando isso ainda, muito sobre isso, porque ela é tão social, sabe? Eu acho que ela é tão cultural aqui. Nós somos um país muito explorado, né? Nós somos um país colônia. A nossa história, o inconsciente coletivo aqui do nosso povo Sim. passa por aí, pelo lugar do abuso. E o pior, né? Quando a gente é abusado, a gente se torna abusador em potencial e nem percebe, porque aquilo está tão na dinâmica. Sim. É como, né, a gente começou aqui falando um pouquinho de diversidade, né? Quando a gente olha os programas antigos, né, o monte de absurdos que eram falados, e pra gente era normal. Hoje, se a gente assistia um Trapalhões, ai, gente, tem uma coisa especial. Mas assim, os Trapalhões ou qualquer outro programa antigo, o tanto de loucura que aparece ali, que você fala, não, como que a gente assistia isso e ria, né? Pois ria. Mas meu Deus, eu lembro da minha família rindo em torno da TV. Eu ria. Não, eu ria, gente. Eu ria. Me condenem. Olha, ô Cíntia, a gente esse ano, eu já estava esquecendo, Cíntia, que eu estava aqui na terapia, é o seguinte, a gente tem uns vídeos aqui esse ano que a gente foi na rua perguntar, a gente estava falando sobre mudança, que a gente foi para vários caminhos, mas a gente também falou de mudanças, então vamos pôr aqui os vídeos, pessoal. João, na sua opinião, a família, amigos, interfere na mudança de hábito de alguém? Olha, eu acho que não interfere muito. Claro que é difícil, né, você estar com a sua família, com seus amigos e ter que mudar totalmente sua rotina. Mas acho que quando você quer alguma coisa, você tem que ir, tem que botar a cara e ir atrás do seu sonho, né? É o que importa. Você acha que a pessoa da família ou seus pais, alguém da família, consegue te ajudar com isso? Fazer com que você mude esses hábitos ruins? Sim, conseguem totalmente. A família é muito importante nesse ponto. Se você é uma pessoa meio cansada, meio preguiçosa assim, a família é uma opção muito importante de ajuda, né? Isso. Obrigada, viu, João? Consegue segurar um pouquinho, Fábio? O entorno é importante para qualquer mudança, né? O clima do entorno, eles tanto ajudam a produzir quanto a destruir, a construir ou a destruir uma potencial mudança? Muito. Tem pessoas que desistem na mudança porque sofrem muitas críticas ou porque aquilo machuca alguém da família. Então, sei lá, minha avó faz rabanada todo final de semana e ela mora com a gente. Ela fica ofendida que eu não coma a rabanada. E eu estou descobrindo que eu estou diabética, não posso açúcar. Mesmo assim, né? Para mim é um desafio que ela entenda. Então, coisas assim, que tem um vínculo afetivo com aquela pessoa da família e que acaba levando a pessoa a se sentir culpada ou envergonhada ou entristecida ou sem opção. Porque todo mundo chega sexta-feira à noite, todo mundo pediu uma pizza com guaraná. E eu sou a única que não vou comer a pizza com guaraná, mas eu quero me sentar à mesa. Aí eu, sei lá, faço uma tapioca ou coloco uma salada. E aí as pessoas dizem, mas deixa disso, que bobagem, só de sexta-feira. Uhum. Depois você corre aí 1 quilômetro a mais amanhã, não sei o que. Aí a pessoa, sabe, vai perdendo mesmo, assim, a força de se dedicar, né, de se empenhar. E tem algo que a pessoa possa fazer nesse ambiente? Tem. Conversar. Alugar uma outra casa. Essa é uma boa ideia. Mas às vezes falta eu tô brincando. Motivo, sabe? Falta motivo para isso. A pessoa fala, não, vou ficar. Não tem nada demais, né? Mas pedir ajuda mesmo. Sentar e falar. Abrir o coração. Entendi. Eu preciso mudar esse hábito, eu preciso que vocês colaborem, eu preciso que vocês não tirem sarro, que vocês respeitem, que vocês acompanhem alguns hábitos ou me permitam ter o meu hábito. Eu tenho vários pacientes que querem parar de beber, que querem parar de fumar, que querem se alimentar melhor, que querem dormir mais cedo, que começam a
praticar esporte ou fazer um curso, quer dizer, tudo que de alguma maneira vai impactar a rotina daquela família também precisa ser comunicado para aquela família. Porque a família também fala, nossa, até ontem estava tomando 2 cervejas, agora já chega aqui apontando o dedo para todo mundo, porque fica parecendo crítica. Ok. Então precisa pedir ajuda, precisa dizer que é importante e precisa lembrar do porquê começou. Maravilhoso. Porque aí tem a motivação. Boa, Sim. maravilhosa. Acordos, então. Façam acordos no seu entorno. Próximo, querido. Andréia, na sua opinião, pau que nasce torto morre torto? Não. Não. As pessoas nascem de uma forma e no decorrer da vida tem chances de melhorar. Me fala um pouquinho o que você acha sobre isso. Eu acho que a pessoa tem como mudar, né? Se ela quiser também. Aí a pessoa tem que procurar ajuda e, né, se moldar e ver o que precisa mudar, o que precisa fazer para poder ver onde ela está errando e mudar. Então a pessoa tem chance de mudar, só não muda se não quiser. Não quiser. Obrigada, Andréia, pela participação. Cíntia, quais são os principais motivadores de mudanças? Dor e prazer. Eu concordo com a Andréia. A neurociência tem 2 vertentes sobre isso. Uma fala que existe o livre-arbítrio, e que, portanto, é possível mudar toda e qualquer coisa que você queira, desde que você se comprometa com isso. A outra vertente diz que não, que, em última instância, você vai ser levado a percorrer os caminhos cerebrais que tem lá disponíveis como recurso de informação. Eu acredito que a gente mude. Eu não sou a mesma pessoa. Eu vejo processos de mudanças todos os dias, muitos, há mais de 20 anos. Processos muito profundos, muito diferentes uns dos outros. Que as pessoas sofrem para criar as condições que elas precisam para fazer aquela mudança acontecer. É uma mudança, às vezes, intencional, que leva mais tempo do que a pessoa gostaria, do que as pessoas gostariam, porque isso eu acho que é de todo mundo, mas que eu acredito que sim. E se a gente olhar, talvez, para a linha genealógica aí, né, da família, veja o que você faz que é exatamente igual, parecido, e talvez até no piloto automático, e veja o que você ganhou consciência, entendeu que você não queria mais na sua vida e fez as mudanças necessárias. Eu tenho um curso de mudanças que fala sobre isso, e a primeira, talvez, aula das 10 que tem lá, eu pergunto exatamente assim: o que você não quer que esteja na sua vida no futuro, que você permite que esteja agora? E por quê? Nossa, que me deu até um arrepio, gente. Ei, Alexandre. Gente. Porque se você não quer alguma coisa lá no futuro, você provavelmente já não quer agora. E por que eu tô fazendo, né? E se eu tô mantendo agora, eu provavelmente vou deixar ela lá no futuro. Quero fazer esse curso aí. Quero fazer esse curso aí, Cíntia. Porque eu acho que alguém andou falando alguma coisa pra você. Não queria dizer da nada, minha não, vida. Mas ouvi falar, assim, algumas coisas, sabe? Da minha vida, eu acho que andaram falando. Me conta do seu podcast. O nome é super divertido. O que é esse nome? Foi uma conversa entre 2 amigas e eu, a Ana Paula Pena, que é uma neurologista, a Mariana Ferrão, que é uma jornalista de saúde. A gente sentou para conversar sobre fazer um projeto, e aí no meio lá do papo, a Ana falou: ai, gente, peraí que eu vou lá ler meus posts, né? E aí continuou a conversa, e aí a Mari falou: então, mas isso aí que você fez, você faz? Ela falou: eu faço. Eu falei: eu também. Mas várias vezes eu vou lá no meu Instagram e falo: o que eu falo sobre isso mesmo? Porque eu estou aqui sofrendo, chorando. Quando eu estava inspirada, o que foi que eu falei aqui? Porque eu mesma escrevo os meus textos, né? Uma coisa... eu tenho o Ali que me ajuda hoje com muita coisa na rede social, mas os textos, ele sabe que eu sou chata com isso, que eu quero escrever o texto e tal. Eu falo, se saiu de mim, o meu eu superior estava ali falando comigo, né? Uma versão minha inspirada sobre aquele assunto falou algo bonito, então eu vou lá ouvir, vou ler o que eu vi. E aí, às vezes, eu me alimento dessa mesma fonte. E aí, a nossa ideia é trazer isso à tona, assim, um pouco, né? Se a gente vive o que posta, se a gente gosta do que vive, ou só do que posta. Né? E o projeto começou agora, o 4º episódio, hoje é terça-feira, né? Foi ao ar hoje, Ah, um que especial legal. Dia das Mulheres. Que legal.
É um episódio semanal, é uma provocação sobre temas da nossa saúde mental e rotina. Sim. Vou adorar se você escutar e me der um feedback ontem construtivo. eu já vi um já. Ai, que ontem legal. eu vi. E eu já salvei outro, vou te mostrar que eu salvei outro para legal. assistir, porque eu acho que é A sobre gente mim. tá se divertindo lá. Eu tô te falando que alguém falou, porque ela já gravou programa sobre os meus problemas. Então eu tenho certeza que vocês andaram falando alguma coisa. Não queria tá? contar nada não, mas já que a gente tá abrindo o coração, isso aconteceu mesmo. Porque gravou um podcast aqui, ó. Esse tema aqui, ó. Ah, Entendeu? Verdade, foi mesmo. Não é por nada não. Babado. Então, fica aqui entre a gente, mas é isso. Ô, Cíntia, a gente acabando aqui esse momento. Nossa, então, fluiu. como que chama o YouTube seu? A gente vai pôr nesse QR Code o seu podcast, mas como que chama? O arroba do Instagram é deixa eu ler meus posts. Tá no YouTube da Mariana Ferrão. Tá. O meu Instagram é Cíntia Alves Praz. Beleza. E é isso. Tá bom. Então tá tudo aqui, gente. Quer ouvir um pouquinho desse papo, que é super gostoso, descontraído, 3 mulheres conversando sobre isso. Eu adorei. A gente se diverte lá, você viu, né? Mas a gente aqui também, você percebeu? Eu adorei! A gente aqui também se diverte. Eu tô muito agradecida da sua presença. Você acha que falta alguma coisa para você falar antes de ir, que fala, não, eu não posso sair daqui sem falar isso? Falta. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que elas continuem, que o resultado ele é o menos importante da experiência. A gente pode até não conseguir o que quer, mas a gente não pode desistir de tentar. E que a mudança seja só uma ferramenta, um instrumento, para que a gente possa se apropriar mesmo de métodos, informações, rede de apoio. Às vezes a gente não tem a rede de apoio familiar, a gente precisa de uma rede de apoio profissional. Mas é como a Andréia falou ali, se você quer, tente. Bora, pra frente. Então tá bom, querida. Muito obrigada pela sua presença. A gente tá muito honrado e feliz de você ter vindo. Gostei muito, obrigada. Que bom, que bom. Você viu assim, não sei se você viu, mas agora suas últimas falas, as duas ali estão quase chorando, ó. Depois eu vou conversar com você sobre elas. Aí vai ser pauta dos próximos. Isso aqui vai virar, vai virar uma roda de conversa, vai virar uma terapia em grupo. Acho que a gente pode. Não é? Então é isso, gente. Se você curtiu, se você gostou, se na sua empresa você está passando por um processo de mudança na sua vida, quem não, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho, comente, siga a gente nas redes sociais, que vai ajudar muito a gente a mandar esse conteúdo para muita gente, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau.